Amém. Amém. Então, galera, eu preciso admitir para vocês que eu nunca fui uma pessoa de ler muito. Teve uma fase até que eu gostei de ler livros assim, de ficção e tal, mas eu não curtia. Então, eu não tinha tantos livros, né? Só que tinha um livro, quando eu era mais moleque, que eu tinha, que era um livro grandão, assim, bem ilustrado. Se eu não me engano, ele chamava, tipo, Guinness Book ou Guinness Award. Era uma parada que tinha vários recordes, tá ligado? Aí, tipo assim, pô, o maior chiclete do mundo. Pá, e tinha uma foto de chiclete, assim. Lá sei lá, na Inglaterra, tem um chiclete desse tamanho. Talvez que eu fiz uma questão de física, que o enunciado era assim: uma pessoa arremessou um chiclete de 3 quilos na parede. Tipo assim, enfim. Então, aí tem esses recordes aleatórios. Pô, talvez se você estiver já mais avançado no ensino médio, você vai fazer umas questões tipo essa, assim, de colisão e tal. Não sei. Mas tem vários recordes que são muito doidos. Tipo assim, a pessoa mais alta do mundo, a pessoa mais baixa do mundo. E aí o meu livro lá, maravilhoso, só com ilustração, tinha essas paradas. Só que ontem mesmo, cara, eu li um recorde que eu achei mais diferente, assim. Porque não era um recorde, tipo, coincidentemente aconteceu. Tipo assim, a pessoa nasceu a mais alta do mundo. Tipo, pô, não foi mérito da pessoa que se alongou todo dia para ficar mais alta. Mas, pô, deu sorte ali na genética. Eu vi um recorde, cara, de uma pessoa que ficou 76 horas e 40 minutos equilibrando num pé só. 76 horas. Tipo assim, só para você ter uma noção. Se você ficar de pé aqui, aí você ficar até a pregação, equilibrando num pé só aqui. Aí depois a galera vai para a resenha. Imagina isso, cara. A galera vai para a resenha e você fica aqui, num pé só. Aí a galera vai para casa e você fica aqui no pé só. Aí passa 3 dias disso, de você aqui no pé só. Foi isso que o cara fez. E o que é engraçado, né? O que chama a atenção disso? É que, cara, isso daí foi uma questão de mérito do cara, no sentido de, tipo assim, ele teve que resistir ali de ficar os 3 dias inteiros equilibrando no pé só. 3 dias inteiros, cara. Com certeza passou pela cabeça dele, tipo assim, pô, meu irmão, agora não dá. Tudo que eu queria era apoiar esse outro pezinho aqui no chão. Pô, eu só quero minha cama. Eu só quero chorar. Tudo isso deve ter passado pela cabeça dele, mas ele ficou lá, na resistência. Por que eu estou falando desse recorde um pouco estúpido? Porque Filipada vai ficar num pé só o culto... Tô zoando. Porque, eu não sei se já te contaram isso, mas agora eu estou te contando. Você também está numa prova de resistência, cara. Você também está numa prova em que você tem que perseverar e que muitas vezes vai ser difícil, mas que o seu desafio vai ser ficar firme até o fim. E que fim é esse? Cara, esse fim pode ser bem menos de 76 horas. O fim é a volta de Jesus mesmo. Até Jesus restaurar todas as coisas, a gente tem que perseverar e ficar firme nele. O que eu espero é que nessa pregação, cara, você possa, assim, em primeiro lugar, talvez, decidir o que você quer da sua vida. Se você quer realmente ficar com Jesus e permanecer firme em Jesus, ou se você quer fazer outra coisa e aí lidar com as consequências disso. E também, assim, fazer com que a gente possa entender o que acontece de cada lado. O que acontece com uma pessoa que persevera até o fim, uma pessoa que permanece ali? O que acontece com uma pessoa que não persevera? Então, minha expectativa é que a gente consiga entender isso. E para isso acontecer, vocês vão precisar abrir a Bíblia de vocês em João 15. O Evangelho de Jesus escrito por João. A gente vai ler o versículo 1, depois a gente vai pular para o 4. Vai ler pouquinho, mas preciso que você abra aí. João 15, versículo 1. Pô, aí, se você já tiver aberto, você pode ficar num pé só, assim, se equilibrando, para eu saber. Tô zoando. Já deu de passar vergonha por hoje, né, Dudu? Difícil, né? E aí, geral abriu, né? Top. Então vamos ler? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Agora, versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Pedirão o que quiserem
e será concedido. Amém. Que promessa bizarra, né, nesse texto. E o que está rolando aqui? Jesus está quase no final da vida ministerial, tipo assim, da vida encarnada dele aqui na Terra. Então, ele já tinha avisado para os discípulos que ele estava para partir mesmo. Ele já tinha avisado que, alguém ia trair ele. Ele também já tinha falado aquela parada muito maneira, né? Não se perturbe o coração de vocês. Na casa do meu pai tem muitos aposentos. Eu vou lá preparar lugar para vocês. Então, Jesus deixava claro, cara, que chegava um momento que ele ia partir. Ele até fala assim, para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Vocês não podem ir lá. Ele falou isso, já indicando que ele estava partindo mesmo para a cruz do Calvário. Só que no meio desse contexto, assim, meio fúnebre, Jesus faz uma coisa que parece ser meio engraçada, de tipo, cara, eu vou morrer, beleza? Eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir. Mas vocês têm que permanecer em mim. Como assim, né? Cara, eu estou indo para lá, mas vocês têm que permanecer em mim. Jesus queria que as palavras dele, que os ensinamentos dele, que toda a lembrança e o temor dele fossem lembrados pelos seus discípulos, enquanto ele fosse para a cruz e tal. Então, ele dá essa exortação à perseverança. Esse texto vai trazer várias lições muito importantes para a gente. E a primeira lição que eu queria trazer é justamente para a gente entender o que acontece com alguém que de fato permanece. Então, a nossa lição número 1 vai ser essa daqui. Os frutos dependem da nossa permanência em Jesus. Os frutos, eles só vão vir, eles só vão existir se a gente permanecer em Jesus. Beleza? Aí, antes que você fique meio bolado, tipo assim, o que é fruto? Tá ligado? Tipo assim, eu não quero dar uma amora, sei lá, não é assim para isso. O que é fruto aqui nesse texto? Numa visão assim, mais geral, tá? Vamos pegar uma lógica mesmo. Fruto é tudo aquilo que é consequência de alguma outra coisa. Tipo assim, o meu dinheiro é fruto do meu trabalho. Ou seja, eu trabalhei, a consequência disso, o prêmio disso, foi o meu dinheiro. Entendeu? Então, o fruto é consequência de alguma coisa. Agora, numa análise um pouco mais profunda, a gente vai entender que esses frutos, na verdade, vêm de Jesus se revelando para a gente, vêm do próprio Deus se revelando para a gente. E Jesus, ele, um pouco mais à frente, ele caracteriza esses frutos. Ele diz que são frutos que permanecem. Então, tipo assim, imagina que alguém fala assim, cara, Diogo, eu queria lembrar muito de um moleque lá que é louro do UP. Aí você vê assim, não é só um moleque, tem um monte de moleque no UP. É um moleque louro. Aí você reduz assim, quem que é louro no UP? Não tem ninguém louro no UP. Tiaguinho, mais ou menos. Então, Tiaguinho, sei lá o quê. Jesus faz tipo isso, assim, cara, os frutos que permanecem. Então, vamos ver o que permanece. O que é uma consequência do que vem de Deus e realmente permanece. Eu listei duas coisas principais, beleza? Que fazem muito sentido e que eu creio que Jesus realmente estava pensando nelas e assim, se referia a elas também quando ele falou, lance a gente dá fruto. O primeiro é o fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo. Paulo descreve esses frutos em Gálatas 5. Ele fala assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, vocês são alegres, alegria, paz, paciência, vocês são pacientes, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por que esse fruto daqui é louro? Por que esse fruto daqui é um fruto que permanece? Por que ele se refere ao que Jesus estava falando também? Porque você também vai ser amoroso no céu. Beleza? Você não vai ser só, o seu desafio não é só ser amoroso aqui. Você não só vai ser amoroso, você não só vai ser bondoso aqui. Quando você for para o céu, quando Jesus voltar e todas as coisas acontecerem, na eternidade, você vai continuar sendo amoroso, tá ligado? Ninguém vai fazer maldade comigo lá não, né? Só vai continuar sendo amoroso, você vai continuar sendo paciente. São frutos que permanecem, são coisas que vão continuar na sua vida. A segunda coisa, cara, que pode ser um fruto que permanece, é o nosso evangelismo. Deixa eu explicar, cara. Hoje, você tem a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus para algumas pessoas, beleza? De falar do que Jesus fez na sua vida. Essas pessoas, pelo poder e pela obra do Espírito Santo, elas podem vir a conhecer Jesus, que serem salvas por Jesus, e elas vão passar a eternidade com você, elas vão permanecer com você. O que isso significa, cara? Isso é um fruto que permanece. As pessoas que se convertem a partir da nossa pregação, cara, são os frutos que vão para a eternidade mesmo. Então, resumindo, assim, o que são os frutos no texto? Basicamente, se eu pudesse pegar, assim, dois principais, cara, os frutos do Espírito mesmo, amor, alegria, paz, tudo isso que a gente vai ter. E, cara, as pessoas que se convertem a partir da nossa pregação. Só coisa top. Aí, meu camarada, minha camarada, a gente tem que pensar em como a gente vai conseguir esses frutos, né?
Porque às vezes dá trabalho, né? Você regar uma parada para ela crescer e dar fruto é complicado. Mas eu trouxe aqui duas coisas para ilustrar um pouco isso. Vamos lá. Aqui a gente tem um galhozinho, um ramo, que foi tirado da sua planta original há um tempo. Beleza? Então, cara, com o tempo, é isso aqui que aconteceu com ele. Ele já não dá fruto de maneira nenhuma, ele já não dá folha, que é bonita. Ele vai ficar assim para sempre. O destino dele é ser jogado no chão, que eu vou jogar ele no chão provavelmente, na lixeira. Ele vai apodrecer e de repente vai ser queimado, como Jesus falou. Agora, esse daqui, ele estava conectado à planta como um todo. Beleza? Então ele recebia todos os nutrientes da planta, ele recebia toda a água que a planta coisava. Eu já não sei muito bem de biologia, mas, cara, esse dá fruto. Por quê? Porque ele estava conectado na videira e a ideia era esse daqui continuar conectado na videira. No caso, na planta como um todo. Então, o que rola para a nossa vida? O que rola para a gente? Jesus é a videira, nós somos os ramos. Enquanto a gente estiver conectado com Jesus, a gente vai estar recebendo de Jesus tudo aquilo que é necessário para que a gente dê fruto naturalmente. Entende isso? Não é como se isso daqui tivesse que fazer maior força para sozinha gerar um fruto. Cara, ela estava conectada no resto da planta e a planta era saudável. Então, com o tempo, ela deu fruto naturalmente. É assim que funciona. E é assim que funciona na nossa vida também. Se a gente permanecer em Jesus, essas coisas que a gente falou aqui, de ser amável, de ser paciente, de ser alegre, elas vão surgir, elas vão brotar na nossa vida, naturalmente. Agora, se a gente se afastar de Jesus, meu irmão, tu quer esperar o quê, cara? A gente vai ser isso aqui se a gente se afastar de Jesus. A gente nunca vai dar fruto. Entende? Jesus afirma isso muito claramente. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. É isso que ele fala. Então, às vezes, a gente se pergunta assim, cara, por que eu não consigo falar de Jesus para meus amigos? Por que eu tenho tanta vergonha assim? Cara, eu nunca consigo. Pô, por que, cara, eu não consigo ser assim, mais gentil com as pessoas? Eu sempre estou com raiva de todo mundo. Tem gente que é assim, né? Não precisa olhar para o lado aí, não. Mas, pô, sempre estou com raiva de todo mundo. Pô, eu sei lá, cara, eu não sou tão amável assim. Eu vejo que, cara, eu tenho me tornado uma pessoa meio triste mesmo. Eu não tenho tido aquela alegria da salvação. A gente se pergunta, cara, cadê essas coisas? Só que o que a gente vai entender desse texto é que a melhor pergunta a ser feita não é essa. A melhor pergunta a ser feita não é por que eu não falo de Jesus, por que eu tenho tanta dificuldade. A melhor pergunta a ser feita é por que eu não tenho permanecido em Jesus? Por que eu não tenho permanecido em Jesus? A gente precisa permanecer em Jesus para viver o Evangelho com todo o poder, com todos os frutos que vêm dele. Porque se a gente permanece em Jesus, essas coisas vêm, elas acontecem. Acontece, cara, que a gente não faz devocional, a gente, não chega junto aqui na reunião de oração, a gente não faz nada e depois reclama, cara, que a gente não dá fruto. Isso é tenso, cara. Se por um lado, sem Jesus, se por um lado, com Jesus, é impossível a gente não dar fruto, por outro, longe de Jesus, é impossível a gente dar fruto. Beleza? A segunda lição é uma lição bem intensa. Eu preciso muito da atenção de vocês agora, para a gente poder destrinchar ela. É a seguinte: a nossa permanência com Jesus e a sua palavra pode de fato gerar um avivamento. A nossa permanência com Jesus e a sua palavra é o primeiro passo para um avivamento. Eu não sei se vocês têm familiaridade com o que seja um avivamento, eu não pensei em preparar isso para vocês antes, mas agora eu me liguei que vocês podem não saber. Cara, avivamento é um derramar especial do Espírito Santo mesmo. Em alguns momentos da história ele faz isso, em alguns momentos da história bíblica ele faz isso, em alguns momentos da nossa história mesmo ele faz isso. Cara, geralmente ele vem a partir de muita oração, ele tem um impacto como um todo numa sociedade. Então, assim, existem relatos de avivamentos em que pessoas se entregavam para a polícia mesmo. Pô, eu cometi um crime, me prende. Existem relatos de avivamento, assim, de milhares e milhares de conversões, de reuniões de oração, assim, que duraram mais de 24 horas. Então, isso é um avivamento, cara. Quando Deus se derrama especialmente, assim, algo muito surreal mesmo acontece. O que eu estou dizendo nessa segunda lição é isso. A nossa permanência com Jesus e na palavra dele é o primeiro passo para o avivamento. Então, isso aqui é muito importante, cara. Por favor, preste atenção comigo no versículo 7. No versículo 7, Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido.
pedirão o que quiserem vai ser concedido. Pô, deixa eu descontrair um pouco aqui. Alguém já viu um desenho chamado Padrinhos Mágicos? Pô, levanta a mão aí, só para eu ter uma noção. Cara, que maneiro. Eu achei que essa parada fosse mais de velho. Tipo, não sabia que ainda tinha. Padrinhos Mágicos. Aí só para relembrar como é que era o Padrinhos Mágicos, né? Porque eu me lembro, assim, pelo menos. Pô, o moleque tinha 2 fadas. Parada assim. E ele pediu o que ele quisesse para as fadas. E as fadas faziam acontecer, mas qualquer coisa que ele pedia acontecia. Só que, geralmente, por isso é um moleque meio bobo, ele pediu umas paradas muito fúteis, assim, tipo, cara, que minha mãe faça só hambúrguer. Aí a mãe dele fazia só hambúrguer. Umas paradas muito assim. E, geralmente, nos episódios, a coisa que ele pedia, que era o que ele queria, e essa coisa que acontecia, ela no final se voltava contra ele. E tudo ficava ruim. Tipo assim, ele comia muito hambúrguer e não conseguia mais sobreviver de tanto hambúrguer que ele comeu, de tão grande que ele ficou. Entendeu? Essas coisas aconteciam, meio satíricas mesmo, assim. E o que rola, cara? Às vezes eu me identifico um pouco com esse moleque quando eu vejo um texto como esse. Quando Jesus chega para você e fala assim, cara, o que quiser vai ser concedido. Se eu falar para vocês que eu não penso em pedir um Botafogo campeão da Libertadores, eu estou mentindo, pô. Tá ligado? Eu penso uma parada assim, pô, Fogão campeão e tal. Como é que eu não penso? Penso. Mas a verdade é que as paradas não funcionam assim, né? Graças a Deus que o Botafogo vai ganhar uma Libertadores no mérito mesmo. Iludido, né? Mas, cara, ela não funciona assim, sabe por quê? Por causa da parte A, ou da primeira parte do versículo. Existem umas condições, cara, para Jesus responder assim, a nossa oração dessa forma, o que a gente quiser isso é concedido. Se, beleza? Condicional, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Ou seja, Jesus não promete dar tudo para a gente do nada. Ele impõe essa condição, cara. A gente precisa permanecer nele e a gente precisa que a palavra dele permaneça em nós. Por isso eu queria te fazer uma pergunta muito séria essa noite. As palavras de Jesus têm permanecido em você? As palavras de Jesus, elas têm permanecido no seu coração? Você lembra de quando Jesus disse assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Você lembra quando Jesus falou isso? Cara, você põe o reino de Deus em prioridade na sua vida? Jesus é o primeiro para você? As palavras de Jesus têm permanecido em você? Quando Jesus falou, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Cara, você tem descansado em Jesus? Quando você está assim no perrengue, estressado, nervoso, você busca Jesus primeiro, assim, para encontrar descanso nele? As palavras de Jesus realmente têm permanecido no nosso coração? A gente tem lembrado dessas coisas? Um pouco além agora, você lembra do que Jesus fez por você? Você lembra do Evangelho? Você lembra de quando o próprio Deus vivo, Santo, Todo-Poderoso, tomou forma humana e decidiu morrer por nós numa cruz, perdoando a gente de todo pecado, conhecendo a gente pelo nome? Como a gente cantou aqui, no quadro da morte, a imagem do amor, Jesus morre. O amor se reflete e se demonstra para nós numa cruz. Você lembra da última palavra de Jesus antes de entregar o Espírito? Está consumado. Essa palavra ressoa na sua vida. Porque é o seguinte, cara. Se as palavras de Jesus permanecem na gente, se as palavras de Jesus realmente permanecem na gente, o que a gente realmente ia querer pedir a Deus? Se o Evangelho queima no nosso coração, se a gente lembra do que Jesus fez por nós, o que a gente ia querer pedir a Deus? Será que a gente ia querer pedir algo fútil? O que a gente ia querer pedir a Deus? E aí a gente tem o Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor. É o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa, cara, eu só quero uma coisa, Deus, uma coisa. Que eu possa viver na sua casa, que eu possa viver na sua presença, não só no upcamp, em upcamp, não só de sexta em sexta ou de domingo em domingo, mas, Senhor, eu só quero uma coisa, que eu possa viver na sua presença todos os dias da minha vida, para sempre. Esse vai ser o nosso maior pedido, isso que a gente vai mais desejar.
Uma vez que a gente permanece em Jesus e as palavras dele permanecem na gente, o que a gente mais deseja é permanecer cada vez mais em Jesus, é conhecer cada vez mais de Jesus. E a promessa de Jesus, isso é maravilhoso demais, a promessa desse Deus é de que isso vai se cumprir. Você vai sim permanecer mais em Jesus, você vai sim conhecer mais de Jesus, e você vai dar cada vez mais fruto. Então olha só, cara, esse tempo todo, o que está acontecendo nesse texto é um looping, é um ciclo. Eu ilustraria como tipo um furacão mesmo, algo que se repete e se amplifica. Você imagina um furacão, tipo assim, começando daqui de baixo, com voltas pequenas, de diâmetro pequeno, e aí, cara, vai ficando maior, o furacão vai ficando maior, maior. Quanto mais você vai olhando para cima, mais você vê que o negócio é imenso, e uma hora está assim, outra hora assim. Cara, é um furacão que cresce assim. Pô, a minha ideia, assim, o que eu acho que esse texto apresenta é um furacão, é tipo um furacão. Eu vou explicar um pouco melhor. O primeiro passo desse ciclo, beleza? O primeiro passo desse ciclo, o Espírito Santo nos revela quem é Jesus. E a gente passa a acreditar no Evangelho. E aí, a gente permanece em Jesus, a gente se une com Jesus e em suas palavras. Daí, cara, naturalmente, a gente começa a dar fruto. É natural, a gente começa a dar fruto. Em seguida, a gente passa a ter resposta. No caso, a gente passa a ter certeza da resposta de qualquer oração. Uma vez que a gente permanece em Jesus, a sua palavra permanece na gente, a gente entende, a gente pode pedir qualquer coisa e vai conceder, porque Jesus prometeu. E aí, cara, o quarto passo do ciclo é que a gente justamente vai pedir mais do Espírito Santo. E aí o quinto passo. O Espírito Santo vem, porque Jesus prometeu que ele viria. Porque Jesus prometeu que o que a gente pedisse enquanto a gente permanecesse nele, na sua palavra, aconteceria. E esse é o primeiro ciclo. Só que o que acontece? O ciclo se amplifica, tranquilo. Quando a gente pede mais do Espírito Santo, o Espírito Santo nos leva a conhecer muito mais de Jesus e a permanecer muito mais firme nele, na sua palavra, muito mais. E o que acontece depois disso? Cara, a gente começa a dar muito fruto. Cara, as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão ver, caraca, você parece muito com Jesus. Meu Deus, a gente começa a dar muito fruto. E muitas pessoas vão conhecer Jesus através do nosso ministério, através da nossa pregação, a gente vai estar agradando a Deus. Depois disso, a gente vai continuar tendo muito mais fé, da certeza da resposta de qualquer oração. E depois disso, a gente vai pedir muito mais do Espírito Santo. Não vai bastar só, cara, um pingo do Espírito Santo, a gente vai querer uma enxurrada do Espírito Santo, como o Senhor fez em tempos passados, como o Senhor fez em outros avivamentos, a gente vai clamar por isso. E aí, por causa da promessa de Jesus, a gente vai receber muito, muito, muito mais do Espírito Santo. E isso continua desde o momento que você se converte e segue adiante na sua caminhada da fé, você começa a conhecer muito, muito mais de Jesus. Você começa a dar muito, muito, muito mais fruto e a pedir muito mais do Espírito Santo. E isso não pode parar. O que eu quero trazer para vocês essa noite, esse ciclo, esse looping, se chama avivamento. Uma igreja que quer cada vez mais de Jesus, uma igreja que dá cada vez mais fruto, é uma igreja avivada. Entende por que a lição fala de avivamento? E por que eu acredito que esse texto fala de avivamento? Porque a gente precisa entrar nesse ciclo. E porque quando esse ciclo se amplifica, o avivamento acontece. A gente precisa entrar nesse ciclo. Porque de boa, no nosso coração falho, assim, às vezes a gente pode sair, cara, a gente pode dar mole mesmo, mas a gente precisa voltar, a gente precisa entrar nesse ciclo. Por que todo retiro tem que acabar, cara? No meu primeiro Up Camp, assim, eu ouvi uma frase que me marcou muito. Retiro é todo dia. Retiro é todo dia. Então, todo dia eu tinha que buscar Jesus com a mesma intensidade que eu buscava no retiro. Todo dia, cara, eu tinha que fazer minha devocional e acreditar, assim, no que Jesus poderia falar com a minha vida. Por que todo retiro tem que acabar? Por que a gente é uma pessoa no retiro e depois, quando passa, a gente está sendo outra? Por que as reuniões de oração, logo depois do retiro, estão cheias pra caramba, e aí, quando o tempo vai passando, elas vão esvaziando? Qual é o sentido disso? Às vezes, cara, eu tenho a impressão de que Deus está, assim, quase se derramando e quase, assim, trazendo algo maravilhoso para a igreja, e a gente simplesmente se distrai. A gente esquece. A gente não permanece em Jesus. Cara, Jesus, Deus, está totalmente disposto a transformar a nossa vida.
Assim, muito provavelmente o que ele mais quer é que o seu povo o queira mais. O que ele mais quer é se derramar cada vez mais sobre nós. O que a gente tem feito, entendeu? Em contrapartida, por que a gente desanima tão rápido? E se você não desistisse dessa vez? Cara, e se dessa vez você firmasse assim com Deus? Deus, assim, não sei se eu confio no Diogo, não sei nada disso. Mas assim, pela tua palavra, cara, realmente parece que se eu permanecer em você, muitas coisas iradas vão acontecer. Se eu permanecer em você, um avivamento pode acontecer. Se você disser para Deus isso e falar, Deus, agora eu vou permanecer firme em você. Eu não vou mais ficar desanimado para minha devocional. Eu não vou mais desistir de fazer minha devocional. Eu vou botar você em prioridade. Você vai ser o centro da minha vida. E se você tentasse, cara, dessa vez, se firmar com Jesus definitivamente, falar com Jesus constantemente, estar aqui constantemente, estar na reunião de oração constantemente, se você decidisse fazer isso, o texto diz, cara, que o avivamento pode se derramar sobre nós. É só a gente pedir do Espírito Santo. Para fechar essa lição imensa, João, assim, que escreveu esse evangelho, ele também escreve umas cartas. Eu imagino, assim, que ele pensou nessa fala de Jesus para escrever alguma parte dessas cartas. Que ele fala assim, jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece. Jovens, em vocês a palavra de Deus permanece. O que Jesus disse há pouco tempo? Se a gente permanecer em Jesus e as palavras dele permanecerem na gente, a gente pediria o que quisesse e seria concedido. Jovens, em vocês a palavra de Deus permanece. Eu, claramente, assim, como Diogo, como pessoa, eu não posso falar para você e afirmar que um avivamento vai se romper sobre nós, cara. Que essa tenda daqui não vai caber mais todo mundo, e que a gente vai ter que ir para um outro lugar, e que a gente vai impactar uma galera e tudo vai mudar. Eu não posso dizer que o avivamento vai vir, eu não tenho autoridade para isso. Mas o que a palavra diz, o que eu realmente posso afirmar, é que se a gente permanecer em Jesus, que as palavras de Jesus permanecerem na gente, o que a gente pedir, meu irmão, e quando a gente pedir o Espírito Santo, quando a gente pedir o avivamento, o que a gente pedir vai ser concedido. Jovens, em vocês a palavra de Deus permanece. A gente precisa bater. A gente precisa pedir. Porque todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial de vocês não vai dar o Espírito Santo a quem pedir. A gente precisa orar por isso. Amém? Então vamos para a nossa única aplicação? A aplicação mais óbvia que essa não há. Permaneça em Jesus. A nossa aplicação, o que eu preciso fazer, o que a gente precisa fazer, é permanecer em Jesus. E aí você deve estar meio bolado, tipo assim, cara, mas no dia a dia, assim, me fala de verdade, o que é permanecer em Jesus? E eu vou te dizer, o primeiro passo é você crer que de fato Jesus é o Filho de Deus. Entendeu? É você entender quem é Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo pagar pelos nossos pecados. Se você entender isso e confessar isso de maneira pública, tanto através do batismo e quanto, sim, no seu dia a dia mesmo, cara, a gente vai ver que Deus vai permanecer em você. Porque o mesmo João que escreveu o Evangelho também escreve uma outra parada para uma carta. Ele diz assim, se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então o primeiro passo é esse, é acreditar em Jesus e confessar Jesus. Agora, eu sei que uma galera aqui já se... Pô, quem aqui já se batizou? Levanta a mão, só para eu ter uma noção. Pô, mó tropa, hein? Glória a Deus. Então, tem uma galera aqui que já se batizou. Tem uma galera aqui que já frequenta mó tampão, que, no fundo, já sabe o que é permanecer em Jesus. Você não precisa de nenhuma novidade. Você e eu, cara, a gente só precisa decidir realmente permanecer em Jesus. No fundo, a gente sabe. No fundo, a gente sabe o que é permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus é simplesmente parar de ignorar Ele da nossa vida, enquanto a gente está fazendo as coisas. Permanecer em Jesus é parar de buscar Ele só no perrengue e buscar Ele em todos os momentos. Isso é permanecer em Jesus. É orar de maneira constante, é ficar firme na devocional, é a gente viver acreditando que Jesus está do nosso lado, cara. É viver de uma maneira que a nossa língua, que as nossas ações,
que os nossos desejos sirvam para a glória de Deus. É viver como quem sabe que tem um Deus que vive. Permanecer em Jesus é viver sabendo que Jesus também está vivo. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Se a gente permanecer em Jesus, cara, uma das coisas que a gente realmente tem que fazer é ser imitador dele. Porque pensa no seguinte, quando você vê uma amora, uma planta assim, cara, dificilmente vendo uma planta sem nenhum fruto, você vai conseguir dizer, putz, aquilo é uma amoreira. Mas se você consegue olhar para a planta e ver que ali tem uma fruta, que ali tem uma amora, na hora você vai dizer, pô, amora, amoeira. O que tem que acontecer com a gente? A gente vai ser fruto que vem de Jesus, beleza? Então a galera vai ter que olhar para a gente e falar, caraca, ele é paciente mesmo? Isso daí que ele está gerando, ele é pacífico? Ele não fica bolado com todo mundo, ele não quer matar todo mundo? As pessoas fazem mal a ele e ele retribui com bem? Pô, essa árvore daí é Jesus. Estão entendendo? As pessoas vão olhar para a gente e ver o fruto que Jesus está gerando na gente e falar, Jesus. Isso é o que a gente deve fazer, imitar Jesus, para permanecer nele. Amém? Para concluir, cara, eu sei que talvez esteja um pouquinho grande, mas é realmente para fechar. Preciso dizer assim que quando eu pensei em repregar isso daqui, pô, meu coração ficou muito envergonhado, assim, porque, cara, a gente está falando aqui sobre perseverança, sobre permanecer firme em Jesus. E, cara, eu olhei para a minha vida, assim, e eu percebi que eu dei vários moles. Que, tipo assim, várias vezes, cara, eu não botei Jesus como centro da minha vida. Então eu fico meio assim, caraca, o ano passou desde que eu preguei isso e, cara, eu não consegui aplicar na minha vida. Então, eu sei que também existem pessoas que já ouviram essa pregação de alguma forma, que já ouviram dizer que elas precisam permanecer em Jesus, que já ouviram dizer que elas precisam permanecer firmes na devocional. Eu sei que existem essas pessoas. E essas pessoas, cara, não vão acreditar que de fato conseguem permanecer em Jesus dessa vez. Eu sei que existem pessoas aqui que olham para a própria vida e falam assim, cara, um dia eu já amei mais Jesus. Eu sei que isso é possível, cara. Eu sei que a gente, às vezes, assim, olha para o nosso passado, olha, de repente, para quando a gente se converteu, a gente fica, cara, pô, eu não busco mais Jesus da forma que eu buscava. Eu sinto que meu amor por ele esfriou. Mas o que confortou o meu coração, assim, me deu a cara de pau de vir aqui pregar isso aqui? Cara, o que me confortou foi Jesus. O que acontece? Diante de toda a zombaria dos que gritavam para Jesus, dos que gritavam para ele, se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz. Ele permaneceu no madeiro. Ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi zombado. As pessoas falavam, se você é Deus mesmo, desce daí, você é Deus. E Jesus permanece no madeiro. O que eu estou dizendo é o seguinte, Jesus, o homem mais perseverante da história, ele perdoa a gente, os inconstantes. Ele tem misericórdia por nós, de modo que a gente pode ser transformado de inconstante a perseverante. Se você, assim como eu, sentiu que, cara, em algum momento você se perdeu, que em algum momento, cara, o seu amor baixou, Jesus morreu para que a gente fosse redimido, para que a gente tivesse uma nova chance. Isso que é maravilhoso. O meu pensamento mudou desde que eu me deparei com essa parte daqui. Eu pensava, cara, que droga, eu não consegui fazer. Como é que eu vou pregar isso de novo? Mas quando a gente entende o que Jesus fez por nós, o que a gente pensa é o seguinte, cara, eu vou tentar com Jesus, com todo o meu coração. Eu sei que Jesus já me perdoou. Cara, esse ano eu vou permanecer firme em Jesus sim, eu vou tentar mais uma vez. Jesus fez isso por nós. A última coisa que eu queria dizer, e talvez não tenha nada a ver com nada, mas eu sei que eu preciso dizer, eu sei que Deus quer que eu diga. Você não precisa ficar o tempo, talvez, que você imagine permanecendo em Jesus.
Tipo assim, às vezes a gente pensa, beleza, hoje eu vou dar o gás, amanhã eu vou dar o gás, mas daqui a um mês, caraca, eu não sei se eu vou conseguir. O pensamento não é assim. O que eu vou dizer que talvez seja muito louco agora? Cara, Jesus pode voltar a qualquer momento, muito antes do que a gente imagina. Você não precisa perseverar em Jesus, ou permanecer em Jesus, até o final da sua vida, até os seus 70, 60 anos. Não necessariamente. Jesus pode voltar muito antes disso, Jesus pode voltar amanhã. Hoje mesmo, depois do culto, Jesus pode vir com toda a sua glória, com todo o seu poder. O que eu quero que vocês assim, ponham na cabeça de vocês é o seguinte: eu vou permanecer em Jesus até Ele voltar. Isso pode ser em breve. A volta de Jesus já vem, já vem. Cara, então você vive cada dia esperando que esse seja o último. Cara, Jesus, eu vou permanecer só esse dia, porque eu sei que o Senhor está perto. E aí, cara, se de repente Jesus não vier, vem o outro cara, Jesus, eu sei que você está mais perto ainda agora. Eu vou permanecer em você. E você vai assim, de tempo em tempo, acreditando que todo dia pode ser sim o último. Se a gente crê nisso, que Jesus pode voltar a qualquer momento, com certeza vai ser mais fácil a gente permanecer nele até o final. A gente canta isso aqui como se fosse hoje o dia, minha fé me leva sempre a prosseguir. Quero estar firme quando então você chegar. Se ninguém sabe o tempo em que se cumprirá, vou caminhar na sua luz. Aguente firme só até a volta de Jesus. Pode ser hoje mesmo. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Jesus. Obrigado porque o Senhor conhece nosso coração, que muitas vezes se desanima, Senhor. Nosso coração que muitas vezes se deixa levar e se esfria, Deus. Eu peço pelo Teu renovo, Senhor, pela Tua misericórdia. Jesus, Você foi o Deus que se fez homem e permaneceu e foi exemplo de perseverança por nós, para que a gente pudesse ter a redenção, Jesus. Hoje a gente sabe que a partir dessa noite a gente tem sim uma nova chance em Você, Senhor. A gente quer tentar mais uma vez permanecer com todo o nosso coração, Jesus. A gente quer ir na reunião de oração, a gente quer voltar o nosso coração tão ou mais animado, como ele estava no retiro, Senhor. A gente quer, Senhor, viver mais de Você. A gente quer de fato entrar no furacão, Senhor. Por favor, Senhor, livra a minha vida de simplesmente voltar ao primeiro amor, mas que eu veja o Teu amor com muito mais intensidade do que como eu vi pela primeira vez, Senhor. Por favor, faz assim no Teu povo, faz assim com o UP, Jesus. Que a Tua palavra permaneça na nossa vida, não importa as circunstâncias, Senhor. Na nossa escola, em qualquer desafio, que a Tua palavra nos guie, que a Tua palavra permaneça em nós. Por favor, Senhor, a gente quer permanecer em Você com todo o nosso coração. A gente quer estar aqui com todo o nosso coração. A gente quer estar aqui na reunião de oração com todo o nosso coração. A gente quer estar orando com todo o nosso coração todos os dias, Senhor. Uma coisa a gente te pede, Senhor. Que a gente possa entrar na Sua casa todos os dias da nossa vida, Pai. Que a gente permaneça até o fim. E que o Senhor venha logo buscar a Sua igreja, Pai, por favor. A gente clama pelo dia glorioso de que todo olho verá o Teu Filho Jesus, Todo-Poderoso, no Seu mais alto e sublime trono, voltando. Jesus, a gente quer viver para a Sua glória, Senhor. Ajuda a gente, por favor. Ajuda a gente a permanecer, Senhor. Ajuda a gente a permanecer firme em Você, Senhor. E que, se for da Tua vontade, Pai, um avivamento se derrame sobre nós, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Amém.